E aí, galera, boa tarde, que bom que você está aqui com a gente em mais um sábado no nosso Pega a Lição, é isso mesmo, nosso programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina Jovem. Que bom que você está aqui conosco, mas antes de nós iniciarmos, roda a vinheta. Como você já sabe, nós estamos aqui em mais um sábado à tarde, lição 7 da lição da Escola Sabatina Jovem, Fidelidade. Você tem acompanhado até aqui nosso 7º encontro, mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Semana que vem, galera, que já está marcado aí, matriculado, nosso acampamento de carnaval lá em Analândia. Que bom que você já está inscrito, vai estar com a gente, vai ser uma bênção a gente se ver por lá. Você que ainda não se inscreveu, procura a Secretaria do Ministério Jovem, pega as últimas vagas, ainda tem as últimas oportunidades para você, ainda dá tempo. Procura a gente lá, que a gente vai fazer um plano bem especial para você. Mas antes da gente começar aqui o estudo da lição, deixa eu apresentar o pessoal que está aqui comigo. Meu queridíssimo pastor Wesley, seja bem-vindo. Você está bem, pastor? Obrigado, pastor. É com muita alegria que estamos aqui nessa tarde para estudarmos e recapitularmos a lição. Quero aproveitar para mandar um abraço para os irmãos ali do distrito que têm nos ajudado, apoiado e participado da missão de salvar vidas. Que bênção, pastor Wesley. Você não está sozinho hoje, está acompanhado aqui da digníssima esposa. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, pastor. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Seja bem-vinda, Rafa. Obrigada. Seja bem-vindo, casal, né? Obrigado. E eu tô com um amigo que está nos acompanhando aqui também, que vocês conhecem bem, trabalharam com ele lá ano passado, não foi isso? Foi bênção, Foi pastor bênção Gabriel. pura aí. Grande amigo. Grande amigo. Meu queridíssimo... Olha, o pastor Natanael tem a história que o pastor Natanael foi meu companheiro de curso de faculdade, foi meu companheiro na equipe de evangelismo, depois foi meu companheiro aqui na PAC como distrital. Olha que bênção, já é muitos anos aí carregando essa cruz. Tô brincando. É um grande amigo, pastor Natanael do distrito do Morro Branco. Seja bem-vindo, pastor. Boa tarde aí, boa noite ou bom dia, depende da hora que você vai ouvir esse podcast. Pastor Gabriel, é uma alegria estar contigo. Pastor Gabriel animado, esse líder JA que temos aqui, né? Carnaval bombando aí, acampamento do carnaval. Não fique de fora, gente. Tô aqui com a camisa do pastor, caneta do pastor Danilo, pastor Gabriel, da Escola Missional da Andrews. Faça sua inscrição, gente. Não perca tempo, não. Abraço pra Limeira aí, Morro Branco. É uma alegria ver a Rafa, pastor Wesley. O pessoal tá chorando até hoje por vocês lá, viu? Há choros incontidos pela igreja, porque eles passaram por lá, deixaram muitas marcas positivas, ó. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Uma alegria aqui, obrigado pelo convite, pastor. Tá com vocês aqui, viu? Que alegria estar recebendo vocês aqui, mas a galera de casa veio para estudar a lição da Escola Sabatina, não é isso? Então vamos começar? Vou pedir então, por favor, pastor Natanael, se faz uma oração pra gente iniciar? Vamos orar? Obrigado, nosso Deus e Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para estudar, recapitular a lição tão importante sobre fidelidade. Que o Senhor possa nos abençoar neste momento, que o seu Santo Espírito nos conduza para que possamos aprender um pouco mais sua palavra e principalmente colocar em prática. Amém. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém, amém. Galera, lição 7 traz como título Acais, o doador ímpio. E é curioso essa lição aí, já traz até uma tirinha bem interessante aqui, né? Da menina ali com a carinha da energia caótica da cena, e tá ali o rei com eu esqueci, o candelabro na mão ali, daqui a pouco ele tá adorando uma estátua. A gente sabe que idolatria é algo que não vem de Deus. E qual foi a primeira impressão de vocês com essa tirinha aí? Eu fiquei parecido com essa moça aqui. Ela que absurdo, né? Porque assim, quando nós levamos em consideração que era um rei do povo de Deus, não deveria acontecer isso, né? Então, por isso, eu entendo perfeitamente a reação dessa moça aqui nesse quadro, né? Também Sim. tive essa reação ao estudar a história, relembrar esses momentos que aconteceu na vida desse rei, né? Lamentável. E uma coisa interessante, assim, o meu avô tinha uma expressão, fazer cortesia com o chapéu dos outros, ou fazer gentilezas com atributo alheio, né? Então essa tirinha aqui do candelabro, né? No momento aí, ele deu de presente os utensílios do templo. Então isso era uma coisa totalmente impensável, né, para os dias. Um rei, né, como o pastor Wesley falou, do povo de Deus, né, de Judá, ali, Jerusalém, ele mandou como presentes para a idolatria os utensílios sagrados do templo do Senhor. Então, por que doador ímpio? Porque toda doação, ela parte de um pressuposto que você quer contribuir. Mas foi ímpio porque o que ele doou e o que ele fez foi algo impensável, né? Um rei que praticou um ato aí impensável.
Impensável. Realmente que situação difícil, né, desse rei aí, né? E a gente vê o seguinte aqui, a história da lição trouxe uma história até curiosa, estava dando uma olhada ali, sobre um empresário italiano, que ele se envolveu ali com algumas religiões estranhas, na verdade com uma religião muito estranha, e ele começa oferecendo animais e oferecendo outras coisas, e tudo em busca de riqueza. E ele começa a adquirir caminhões, a frota da empresa dele né? começa a ficar rico e tal, e cada vez que ele ia ficando mais rico, as entidades espirituais mais pediam sacrifícios mais profundos. Aumentava a intensidade do Aumentava a sacrifício, intensidade né? também do sacrifício, né? Até que chegou uma hora que pediu os filhos. Olha que nível chegou. Pediu um dos filhos, né? E quando pediu um dos filhos, ele ficou estarrecido. Ele parou. Ele parou. Foi a hora que ele tomou um susto. Não vou mais. Aí pegou, né? Aí pegou. Não, calma aí. Um dos filhos parou. Aí quando ele para ali, o recado já veio das entidades. Se não oferecer, se não Já voltar, você vai perder tudo. E na mesma semana conta a história que ele começa a perder uma a uma das coisas, né? Até que ele realmente vai ficando numa situação muito difícil. E aí é nesse contexto que ele se faz aquela pergunta assim: será que existe outro reino espiritual? O oposto, né? Um oposto. Um antagônico. Exatamente. E a minha pergunta para vocês é a seguinte: diante desse contexto, dessa história aqui que a gente está vendo, é possível barganhar com Deus? A gente é doador para barganhar com Deus? Como é que é esse processo da fidelidade? Eu faço para receber? Eu faço porque eu recebi? Como é que funciona isso? Eu vejo de uma forma interessante assim, porque é da cultura do ser humano a adoração. O ser humano busca algo que tem que ser adorado. Desde os povos primitivos, né, de todos os povos que você buscar, né, dentro da sociologia, antropologia, você vai entender que as pessoas têm essa necessidade de adorar o sagrado, né? Quando você busca na antiguidade, os povos ameríndios, os povos da América Latina, o indo-europeu, sempre teve essa questão de divindade, de adoração, de buscar algo que é sagrado e de ofertar alguma coisa para esses deuses. Quando você vai no Gênesis lá, Deus ele provê para o homem um alimento. Capítulo 1 e 2 de Gênesis ali, ó, vai estar como alimento as árvores, frutos, para você adorar. O Deus bíblico, o nosso Deus, ele nos provê o que a gente precisa. O Deus antagônico do paganismo, ele pede do adorador algo para ser entregue. Então, nesse caso da história aqui, né, isso acontece até em dias de hoje, as pessoas acham que pode comprar Deus, que pode acalmar a ira dos deuses. Quando se fala dos montes, ali, aquele Salmo do Monte, porque eles criam que os deuses habitavam nos montes, os deuses de Olimpo, os gregos, que eram aí os deuses mais conhecidos. Então, os gregos ofertavam para os deuses para aplacar a ira dos deuses, para que eles enviassem a chuva, enviassem para eles a riqueza, para que dessem alguma coisa. Então, era uma troca. Eu dou para o meu Deus e ele me abençoa. Eu dou para o meu Deus e ele me dá aquilo que eu quero. Eu dou para o meu Deus e ele me dá o objeto do que eu estou buscando. Então era uma troca. Isso é permissivo na Bíblia. Isso não é interessante. O Deus da Bíblia, ele não tem relação de troca com você, jovem. Ele te ama e você o adora porque ele é o seu Deus. Porque o nível de relacionamento com ele te leva a ter uma vida de fidelidade com esse Deus maravilhoso. E é interessante também, pastor, que aí o Wesley estava comentando, que essa questão de adoração através de ofertas, nós podemos dizer que antes de nós levarmos ofertas até Deus, nós já somos abençoados com aquela bênção que a gente vai levar até Deus. Então, nós, antes de levarmos em gratidão a Deus, nós já somos abençoados. E é aí que nós amamos e adoramos e reconhecemos que, em gratidão a tudo aquilo que Deus tem feito por nós, nós vamos levar ofertas a Ele. Nós não vamos como uma forma de receber algo em troca, de receber outras bênçãos, como está dizendo aqui. É uma forma que a gente tem de agradecer a Deus pelo aquilo que nós tivemos através dele. Muito bem colocado, Rafa. Então é uma atitude de gratidão. Eu Sim. recebo, né, de Deus ali tanta coisa e eu, em forma de gratidão, eu rendo as minhas ofertas e devolvo a minha oferta ali ao Senhor. Então não existe uma barganha, Wesley. Não. Não tem como você negociar com Deus, então. Não, nós não merecemos nada. Essa é a realidade, né? Como o pastor Nathanael falou, parece que a gente merece alguma coisa, né? Ó, Deus, eu estou te dando isso aqui, mereço algo em troca, né? Agora, nós recebemos bênçãos de Deus, mas não por méritos nossos, mas pelos méritos de Cristo, por tudo que Ele fez por nós. E sabe o que me chama a atenção, pastor, aqui em relação a essa parte, é que esse rei conhecia. Ele não era um rei inocente. Ele sabia que não devia fazer essas coisas. Acas tinha verdade, né? Ele sabia tinha. quem era o Deus dos céus, né? Exato. Tinha ali os relatos, passava de pai para filho os ensinamentos.
havia também a cultura de estudar a Bíblia, então ele não era inocente. E muitas pessoas fazem dessa maneira, né? Eu vou doar R$1.000 lá para a igreja para me ganhar 2.000, né? Então parece que é essa troca, como o pastor Natanael estava mencionando, né? Que muitas dessas pessoas pensam que é assim, só que não é assim. Por que nós contribuímos com as ofertas e devolvemos os dízimos? Porque já somos abençoados. Por que nós doamos ou porque nós fazemos isso? Porque Deus já proveu para nós. Essa é uma forma de nós demonstrarmos tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Inclusive, pastor Gabriel, só rapidamente aqui uma release, né? Quando você vai na Bíblia, em Gênesis, você vê ali o momento em que Abel e Caim ofereceram sacrifícios. Talvez muitos podem estar confundindo, mas como é que pode? Deus pediu ali o sacrifício, mas se você observar, Deus não pediu sacrifício humano. Não. Era um cordeiro, uma ovelhinha pura que simbolizava Jesus. O único ser humano que foi oferecido em holocausto foi o próprio Cristo. O sangue de Jesus foi suficiente para a remissão dos nossos pecados. Caim foi revoltoso, ofereceu aquilo que ele queria. Sim. Abel seguiu aquilo que Deus pediu. Então, a casa aqui, esse rei ímpio, né, no caso que ele era do povo de Deus, e inclusive ele foi o 12º rei de Israel, e nas tribos do sul você vai se lembrar que são 5 reis bons apenas na dinastia. Todos os reis eram ruins, um era mais ímpio que o outro, né? No norte, então, tudo se perdeu. No sul, pelo menos, tiveram 5. Manassés foi um rei bom, Josafá foi um rei bom, Ezequias foi um rei bom, né? Mas teve poucos reis que foram bons. E Acás foi um dos reis mais ímpios que tivemos, porque ele ofereceu, depois a gente vai ver, o próprio filho em holocausto. Como aqui, o personagem da lição, que foi pedido para ele fazer. Mas ele o quê? Peraí, não está certo isso, oferecer meu filho? Que tipo de Deus é esse? Sim. E notem que este personagem da história, ele teve essa concepção de não fazê-lo. E o rei, como diz vocês, o pastor Wesley, um rei instruído nos caminhos de Deus, do povo de Deus, da tribo do sul, além de fazer alianças com o inimigo, ele chega ao último ponto. Imagina, Rafa, você oferecer um filho, quando vocês tiverem, não tem filhos ainda, né? Um filho em holocausto, no altar, para um Deus profano, para um Deus ímpio. Foi esse ponto que ele chegou, para barganhar, para querer ouvir uma profecia sobre o estado de guerra que iria se levantar ali. Realmente a gente encontra uma situação, né? E você falou dos reis aí. Acás, ele era filho da união das duas famílias. Josafá, que foi inicialmente um rei bom, com Acabe, que era um rei ímpio. Isso. Né? Então a gente percebe ali que Acabe, que foi muito ímpio, foi uma forte influência sobre Acás, que Acás não tinha nenhuma característica de ser mesquinho. Mas Acás tinha dificuldade de confiar. Então, através de Acás, por outro lado, ele era um cara que ele tinha sua dificuldade de confiar, não era mesquinho, tinha a mão aberta para doar. Até demais, né? Até demais. Até doar o que não era dele. Até de doar o que não era dele. E queria doar para muitos deuses, até para deuses pagãos, porque ele queria... Voltamos à situação da barganha. Até para os deuses que ele perdeu a guerra, ele falou assim, cara, calma aí. Eu vou acalmar todo mundo. Vou acalmar todo mundo, vou aplacar a ira de todo mundo aqui, vou dar um pouquinho para cada um, inclusive pro Deus que era lá dos meus avós, Josafá, lá e tal, do pessoal. Quem quer agradar a todos, acaba não agradando ninguém. Exatamente, pastor. E aqui, eu quero pegar esse detalhe aqui, pessoal. Indisposto a confiar. O que é confiar em Deus para vocês? Em termos de fidelidade, o que é confiar em Deus? E aí, quando é que essa confiança existe? E aí, gente? O que vocês me dizem? Seria nós vermos esperança onde as situações estão difíceis, né? Ver como se fosse, nós estamos no túnel escuro e para nós não há solução, mas a gente fala, Deus tem uma solução para mim, Deus tem uma solução para minha vida, Deus tem a solução para minha família. E para a gente confiar, nós nos baseamos em evidências, né? Em alguma coisa. Sim. No caso de Acás, o profeta Isaías alertou ele. Sim. O profeta foi e conversou com ele. Falou, olha, vocês precisam mudar, você como rei precisa mudar. A idolatria, você levantou altares, o povo está idolatrando outros deuses e precisa ser feito isso aqui. Tanto com você, principalmente como rei, como pessoa, e influenciar a nação a deixar de fazer essas coisas. E então, você pode ter certeza que vocês não vão perder. Não precisa ter medo do que está por vir, porque Deus vai proteger a gente se fizer esses pontos que eu estou mencionando. E que ele não confiou, né? Ele não deu voz, né, pastor? Deus enviou um profeta, pede o que você quiser.
Pede um sinal. Pede um sinal, o sinal que você quiser, que eu vou te dar esse sinal para mostrar que eu estou contigo. Sim. E o impressionante, o pastor Gabriel começou a falar da ascendência de Acaz, a questão de Josafá, ele ouviu com certeza aqui, gente, olha que coisa linda, o texto de 2 Crônicas 20, que antecede um pouquinho essa história, né? Vamos abrir lá nessa passagem, pastor? 2 Crônicas 20, no verso 20, ali a parte final, para ganhar tempo aqui, ó. É um texto que todo mundo conhece, Josafá ali era um ascendente de Acaz e tudo mais. 2 Crônicas 20. Você que está em casa, acompanha com a gente esse texto aí. É interessante agora da lição. Pega a última parte aí, por favor. Pastor Nato, você lê pra gente, por Leio favor? sim. Eu vou até para ter um contexto no início aqui, mas a última parte é mais importante. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Tem tudo a ver a ascendência dele, a confiança de Josafá, e chega na vez dele, ele amarela. Você já amarelou aí, jovem? Às vezes acontece, a pessoa fica com medo e ele, infelizmente, não acreditou, ele não confiou no poder de Deus. O profeta estava ali, pede o que você quiser de sinal, eu vou te dar. E ele, infelizmente, pastor Gabriel, pastor Wesley, Rafa, ele foi para o outro lado, totalmente contrário do que Deus pediu. E é curioso aqui que a gente vê aqui que Deus realmente, raramente na Bíblia você vê Deus dando essa oportunidade. Pede o que você quiser. Pede um sinal. Pede o sinal que você quiser, que eu vou fazer para você poder confiar. Né? Deus realmente deu uma oportunidade única. E é curioso que quanto mais oportunidades Deus nos dá, mais nós seremos cobrados. Não é isso? Porque quanto mais Deus estende a graça e a misericórdia, mais oportunidades, mais Deus espera das nossas respostas. As inclinações do coração, né? O nome de Acaz aqui, eu até pesquisei ali, o Senhor realizou. Esse era o nome dele, né? O nome hebraico dele, significado, né? Ele tinha uma grandeza de ascendência dos reis que antecederam. Ele começou com 20 anos, jovem, ele começou o reinado com 20 anos, reinou durante 16 anos em Israel. E ali, Isaías foi um profeta que foi contemporâneo dele nesse período. E você vê as tribos do norte totalmente distantes. As 10 tribos não teve nenhum rei que valesse a pena. No sul, tivemos alguns bons reis, mas infelizmente ele não foi um bom rei. Exatamente, muito bem colocado. E agora a gente vê o seguinte também, né? Enquanto Josafá confiava em Deus e a ascendência de Acaz dava a ele uma oportunidade de ele escolher 2 caminhos, porque ele poderia escolher o caminho de Acabe ou escolher o caminho de Josafá. Apesar de Josafá ter deixado, né, em alguns momentos os caminhos do Senhor, mas ele tinha os exemplos na família e ele não confiou em Deus. Agora, meninos, quando a gente começa a falar sobre essa questão de fidelidade, sobre ser doador do Senhor, a gente já estudou em outras lições para trás a questão do dízimo e das ofertas. Hoje nós temos a oportunidade de ser fiéis a Deus através de dízimos e ofertas, de escolher estar do lado do Senhor, ou às vezes nós escolhemos o mundo. Qual é o melhor caminho para o jovem hoje? É difícil ser fiel a Deus hoje? E aí? As circunstâncias do mundo, da comunidade, ele sempre vai contra a palavra do Senhor e contra aquilo que Deus ensina para nós, né? E às vezes nos deparamos com situações que realmente não são fáceis. Como, por exemplo, vamos colocar uma situação. Talvez esteja falando para um jovem que é estudante. Está estudando e tem que pagar ali sua mensalidade. E de repente surge uma outra conta, aí entra aquele momento que vem o dever de devolver o dízimo e dar as ofertas. E se tirar, pode fazer falta para o pagamento da faculdade ou por outra conta. E aí? Né? Então, há situações que realmente são dificultosas aos nossos olhos, né? Mas mesmo assim, Deus requer de nós a nossa fidelidade. Mesmo em momentos assim, a Bíblia diz para nós, Davi disse, né? Eu fui jovem, agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar pão. Salmo. Exato. Então, se está escrito, se os profetas viveram isso, se os servos de Deus fiéis vivem isso, por que isso não vai acontecer comigo? Qual é a diferença? Então, nós podemos sim e devemos sim sermos fiéis ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com o nosso corpo, né? Com o templo de Deus. Em todos esses âmbitos, por mais difíceis que sejam, é possível com a graça e a ajuda de Jesus Cristo. E essa disposição para servir, para ser fiel a Deus,
Hoje, talvez a maior prova que um jovem enfrenta, aqueles que estão universitários, que são estudantes, com relação ao sábado, com relação ao tempo, né, de serem provados, serem testados, é importante você se manter firme, porque se num momento você ceder a uma prova, ninguém vai saber e tudo mais, mas Deus sabe, é você e Deus. E é um momento de você mostrar, né, é um momento de você se posicionar, de ter essa disposição em confiar. A confiança, ela está baseada na fé. A fé precede a confiança. E a fé é você acreditar de uma forma bem geral, assim, no escuro, no obscuro, sem dar aquele passo, sem saber para onde você está indo, mas Deus está conduzindo você, a sua vida, a sua história e a sua trajetória. Então, essa questão da confiança, da fidelidade com que Deus pede, dentre os quais aqui estamos falando sobre fidelidade a Deus, dízimos e ofertas, é a tábua rasa. É um mínimo que nós temos que realizar e concretizar para que coisas maiores, não por troca, mas porque você obedece, porque você quer adorar a Deus. Exato. Muito bem colocado, pastor Natanael. Isso vai de encontro à fala da Rafa inicial sobre gratidão, né, Rafa? Que você falou ali no começo, que nós somos gratos para ir, por isso nós devolvemos a Deus aqui. Eu queria pegar algo sobre isso, porque existem dois extremos. Existe o extremo daquele que não é grato a Deus, e eu acho que não tem nada pior do que uma pessoa ingrata, né? Não é grato a Deus e não quer ser fiel, ou faz vista grossa para sua fidelidade, deixa de lado a sua fidelidade por completo, espera que isso seja, que Deus ainda assim seja benevolente com ele. E tem um outro lado das pessoas que não são fiéis a Deus em vários aspectos, rejeitam Deus, mas como tem uma certa condição financeira, eles tentam, através de suas ofertas e seus dízimos volumosos, se aproximar de Deus através do ganho financeiro. Deus se interessa por esse tipo de doação? E aí, o que vocês acham? Olha, o texto é bem claro ali, quando Jesus ele observa ali uma viuvinha, vocês se lembram da história, que deu o quadrante, que era a menor oferta, a menor moeda corrente na época, e ela vai ali e deposita, naquela falsa ali, deposita naquela ofertinha, e havia pessoas com grandes volumes de recurso, e aquilo chamou a atenção de Jesus. E tanto é que chamou que ele mencionou, né? Ela deu, a maior oferta foi dela. No sentido que, por que a maior foi dela? Como assim a maior foi dela? Ela foi a menor quantidade financeira, mas porque ela depositou o coração dela. Ela colocou ali tudo o que ela tinha. Ela não colocou o que sobrava, não o que restava, mas ela depositou aquilo que ela tinha, o melhor que ela tinha. Sabe que isso traz uma reflexão para nós. Jovem, o seu melhor não terá nenhum valor se não for aquilo que Deus pediu para você. Grandes bênçãos nós perdemos quando achamos que alguns que têm bastante condição e dão aquilo que sobra, mas muitos em menor condição financeira têm dado o seu tempo, dedicado o seu maior tesouro, têm se doado pelo Evangelho. Aquela viúva, a sua oferta foi reconhecida porque ela deu de coração aberto, sem esperar nada em troca. Então, as pessoas que estão doando, às vezes por interesses escusos, sem falar, a gente não podemos julgar, mas qual o objetivo de doar por doar? Quem tem muito, às vezes, é os mais mesquinhos. Não quer dizer que seja, mas o fato de ter mais e doar mais, não quer dizer que você está sendo reconhecido por isso. Se o seu coração não está naquilo que você está fazendo. Se você doa com mesquinhez, ou doa para aparecer, ou faz uma para postar ali, fiz isso, fiz aquilo outro, está postando, né, como hoje tem essa febre, né, que todo mundo está postando tudo, então tem que repensar isso daí mesmo, né? A gente tem que fazer isso, fazer essa doação por amor a Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, e o tema adoração do rei ímpio, né, que quis buscar uma adoração errada, ele adorou de uma forma errada, ele foi adorar, foi ou não foi? Foi adorar. Foi lá, tal, mas ele adorou de uma forma equivocada. E o Deus errado, um Deus que nem existia, né? Que era os deuses balins ali, né? Os ídolos que ele tinha. E verdadeiramente a doação, né? Quando a gente fala assim dessa questão aí, Deus ele vê o profundo do coração, né? Deus ele vê a realidade, a intenção ali, né? Exatamente, né, Rafa? Ele vê a intenção do coração. E não dá para disfarçar de Deus essa intenção, dá, Rafa? Dá para esconder o que vai aqui dentro? Não, não, de maneira nenhuma. A gente pode fazer uma comparação também, pastor, com Caim e Abel ali no momento da oferta. Sim. Caim levou uma oferta que não foi agradável a Deus, e quando nós podemos dizer que não foi agradável a Deus, não é que a oferta foi e que Deus não se agradou da oferta, Deus não se agradou da intenção que Caim tinha
através daquela oferta que ele ofereceu. Então Deus, ele olha, assim como o pastor disse, o coração da pessoa, o que ela está querendo dizer com aquela oferta que ela está ofertando, não com a oferta que ela está ali levando. Sim, muito bem colocado, Rafa. E a gente encontra então agora aqui que quando vai de acordo com essa intenção tem que ir de encontro ao que Deus pediu, não é isso? Exatamente. Porque você citou aí Caim e Abel, a adoração não é o que eu quero oferecer, Exatamente. mas é o que Deus me pediu exatamente. e eu de bom grado ofereço, não é Pastor, isso? é interessante porque nesse âmbito nosso, dos jovens, todos aqui somos jovens. Não, Estamos claro, falando todos com nós jovens. Eu não vejo ninguém aqui com meus 60 anos aqui. Eu também já falei, Amém. pessoal, tô com 18. 18. Rejuvenescemos, né? 18, Amém. 18. Tomando uma 18 aguinha aqui. ó, leve, tomando aqui Tranquilo, uma um i aí. tranquila, Se hidratando aqui. É isso aí. Exatamente. Nesse âmbito, nós vemos um contexto na qual muitos jovens são, às vezes, levados pelo sentimento, né? Ou pela influência de um amigo, ou influência de um parente, do pai, da mãe, do irmão. E aí vem aquele sentimento, não, vou fazer isso aqui porque é o que está no meu coração. Eu me sinto bem fazendo isso. Mas não é bem assim que funciona, né? Não. E tá os exemplos claros aí. Acas quis fazer o que estava no coração dele. Qual foi o resultado? A nação sofreu, perderam a guerra, em outras palavras, e teve todas essas consequências que estão inclusas aí no meio. No caso de Caim e Abel, um foi aceito por Deus, outro não. E aí veio o primeiro homicídio, né? E quando nós partimos, a Bíblia diz assim pra gente, né? Quando partimos desses sentimentos do nosso coração enganoso, é o coração do homem. Então temos que tomar muito cuidado. E quando Acas ele decide não seguir as recomendações do profeta, que era o porta-voz de Deus, ele fechou a porta do coração dele. Sim. Né? E às vezes nós, jovens, nós não queremos dar ouvido porque o pastor diz, ou para que o ancião diz, ou para que o pai ou a mãe tem dito para nós, ou para que uma pessoa enviada por Deus vai lá e fala, olha, não segue por esse caminho. Não, mas o meu coração tá, estou me sentindo bem. Não, é isso que eu quero para minha vida. O resultado disso é perdição, ruína, tristeza, choro e todas as outras coisas negativas. E Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para nós. Por isso estão os exemplos, por isso estamos estudando, né? Aqui está a voz do Senhor. A palavra, nós Sim, temos. Deus exatamente. tem falado conosco. Não podemos fechar a porta do nosso coração para Deus. Muito bem colocado, pastor Wesley. E a gente encontra aqui o seguinte, né? Quando a gente vai falando aqui sobre a questão de ofertar, de se entregar, a gente falou sobre gratidão, falou sobre a casa aqui. O maior ofertante, aquele que pagou o maior preço, aquele que fez a maior oferta, foi o próprio Deus. Porque quem enviou seu filho para morrer por nós foi Cristo na cruz do Calvário, né? Então a gente entende que agora, mediante essa oferta, ainda que eu não receba nada do que eu estou pedindo para Deus, ele já fez tudo que eu necessitava. E tem um detalhe importante aqui, né? Porque no ponto mais baixo, assim, vamos dizer, da trajetória de Acas, ele se viu pressionado de todos os lados e se viu ali acuado, não aceitou o que o profeta veio trazer para, olha, Deus quer um sinal. Ele viu ali o inimigo às portas, ele viu as tribos do norte se juntar com os assírios, e aí ele foi buscar apoio no inimigo também, nos sírios, né? E aí o que ele faz? Ele pega e oferece o bem mais precioso que ele tem, que é o filho. Os filhos em sacrifício, né? Era muito comum nas nações pagãs esse ato de ofertar, dentro daquilo que o pastor Gabriel mencionou, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero oferecer para eu ter mais. Sim. Então o ato do paganismo de oferecer os filhos em holocausto, dar o sangue, né, para aplacar, para acalmar a ira dos deuses, né, era um ato para eles grandioso, e quanto mais eles faziam isso, mais eles podiam cobrar dos seus deuses. Era uma relação de ganho e troca. Troca. Era isso que eles faziam. O Deus da Bíblia não fala isso para a gente, em nenhum momento, em nenhuma ocasião. Então, para a gente ver o quanto esse rei estava distante do ideal de um rei que realmente estava ali para adorar, para incentivar o povo a adorar. E eu nos coloco, cada um de nós, nesse lugar. Qual que é o nosso papel como adoradores, como jovens, né? Como cristãos, de representar Deus nessa terra? Qual o tipo de estilo de vida que nós temos feito? A adoração que temos oferecido a Deus. Ele teve uma oportunidade única, ímpar, de reparar, de fazer diferente. E ele não fez.
Ele seguiu o caminho de alguns reis ímpios. E as consequências foram devastadoras. Porque um dos seus filhos, né? A gente fala um, mas foi muito mais. Ele ofereceu em holocausto, num culto profano, para idolatria, para um Deus que não existia. Exatamente. E a gente vê aqui, pessoal, a produção já tá me avisando aqui que o nosso horário tá terminando já, né? Tá tão gostoso o bate-papo, vai passando aqui. Mas eu queria ler um texto bíblico com vocês, que está no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 8. A gente já vai caminhando para o nosso final aqui. Salmo 34. Abre aí na sua Bíblia. Salmo 34, versículo 8. Que vai te dizer assim, ó. Misericórdia, pastor, que a página grudou, agora veio. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amém. Então a gente percebe uma coisa. Primeira coisa, a Bíblia diz que Deus é bom e é bom em todo o tempo. Ou seja, Deus não é bom em alguma ocasião, não muda de humor, não está sujeito ao que eu fiz ou ao que eu deixo de fazer. Deus, ele é uma constante. Ele é bom. Isso a Bíblia deixa claro. E agora, se vocês pudessem dizer para o nosso jovem, aqui já para terminar o nosso raciocínio, como nós podemos fazer diferente de Acais para nos refugiar nesse Deus que é bom? E aí, galera? Eu começo. Começo dizendo que o principal, né, a suma é de nós darmos ouvido àquilo que Deus tem falado a nós. Temos escritos, temos o Espírito de Profecia, temos livros, temos lições, temos a Bíblia, a principal de todas, a Bíblia, a Palavra do Senhor. Há vários e vários materiais, vídeos, podcast, igual estamos gravando aqui, há sermões, música, há várias maneiras na qual Deus fala conosco. E Jesus disse, hoje ouvires a minha voz. Então, esse é o segredo, ao meu ponto de vista. Ouvirmos e, além de ouvirmos, colocarmos em prática. Não adianta nada, né? Entrar por aqui e sair por aqui. Sim, exatamente. E aí nós caímos na situação de Acais, porque entrou e saiu. E ele pagou o preço por isso, a nação também. Então, ouvir e colocar em prática aquilo e as recomendações de Deus para a nossa vida. Assim nós nos refugiamos em Deus, né? Ouvindo as palavras do Senhor ali e estamos nos aproximando deles. Amigos, o papo tá bom. A gente já vai terminando nosso assunto por aqui. Mas antes da gente terminar, o pessoal de casa já está acostumado, esperando aquele recado final de vocês sobre a lição. E eu vou começar daqui para cá, pastor Wesley. Você já estava falando, então eu vou começar contigo. Seu recado final para nossa galera. Olha ali para nossa câmera e deixa a sua mensagem para o pessoal. Jovens de Deus, vocês são valiosos. São as coisas mais lindas que Deus criou. Jesus ama muito vocês. Não se deixem ser influenciados pelo que o coração está dizendo, por o que um amigo fala, familiar, as tendências do mundo. Mas ouçam a voz de Deus. Eu, como testemunha aqui, junto com os nossos amigos, a minha esposa, posso afirmar para vocês, vale muito a pena nós sermos fiéis a Deus e darmos ouvido àquilo que Deus sempre tem nos falado. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para a tua vida. Provai e vede, assim diz o Senhor. Muito bom, obrigado, pastor Wesley. Digníssima Rafa, deixa seu recado para nossa galera de casa. Querido jovem, eu sou jovem, e nós sabemos que em muitas questões, muitas situações em nossa vida, parece ser completamente impossível para a gente seguir a Deus, ouvir e reconhecer que Ele é o nosso Deus superior a nós e o nosso soberano. Mas quero dizer a vocês que confie no poder de Deus, confie nas crenças que você tem, pelo amor de Jesus, e na palavra de Deus dele também. Que você consiga seguir os caminhos do Senhor, que é a única carta de amor que nós temos para sermos felizes nesse mundo. Que você seja feliz através da palavra de Deus. Amém. Obrigado, Rafa. Belíssimas palavras. Pastor Natanael, o seu recado para a gente para os nossos amigos que estão em casa. Galera, tem um texto aqui que eu quero terminar, que está em Isaías 58, verso 11 e o verso 12, que é uma promessa. Isaías foi contemporâneo de Acais. Certamente eles se encontraram, eles se falaram, certamente Deus usou Isaías e Acais não ouviu. Mas hoje eu e você podemos ouvi-lo. É um texto lindo que fala assim, ó: o Senhor te guiará continuamente, fartará o teu coração, a tua alma, em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais fartam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, os fundamentos de muitas gerações, e você será chamado reparador de brechas. Essa é a parte final aqui. Deus precisa de jovens como você para ser reparador de brechas. O mundo está em colapso, as pessoas não estão entendendo o que é adorar.
as pessoas estão se degladiando, se ferindo, e você, como jovem cristão, adventista, fiel a Deus, pode ser esse reparador, pode ser esse elo entre o mundo caído e o Deus de amor. Deus conta com você. Provar e ver de que o Senhor é bom. Grande abraço para todos. Amém. Obrigado, pastor Natanael. Meu recado para você é: faça a prova do Senhor. Eu já fiz na minha vida e fui recompensado porque Deus sempre me abençoou. Então confie no Senhor, confia na palavra, faça a prova dele e Deus vai abrir as bênçãos dos céus, vai derramar as bênçãos dos céus sobre a sua cabeça. Infelizmente estamos chegando a mais um final de uma lição, mas você já sabe, toda semana a gente se encontra. Mas antes de terminar, Rafa, você ora pra gente, por favor? Com certeza. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor porque em cada dia o Senhor tem nos dado vida, tem nos dado saúde para que nós possamos servir. Nós, como jovens, queremos pedir que o Senhor nos dê forças e nos dê a capacidade de seguirmos ao Senhor e entendermos e reconhecermos o Senhor. Amém. Que o Senhor fique conosco e com esses jovens também e que eles possam ouvir a Tua voz em todos os momentos. Nós te agradecemos e pedimos por Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rafa. Valeu, pessoal que tá em casa. Você já sabe, tá acabando, mas as nossas redes estão aqui. Clica lá, segue a gente, compartilha com seus amigos. A gente se vê no próximo sábado, às 3 da tarde, aqui no canal da Associação Paulista Central. Valeu, um grande abraço. Fica com Deus.